Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o Gabriel, seja bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Espero que você goste do conteúdo. Um abraço! Você gostaria de receber gratuitamente ensinamentos da Rap Science no seu WhatsApp? É só clicar no link na descrição deste vídeo que você envia uma mensagem para mim. Aí eu cadastro você e você receberá gratuitamente mensagens no seu WhatsApp. Falando sobre o tema de hoje, o caminho para a saúde perfeita, o Mestre Okal nos ensina aqui, levando uma vida de sorriso e gratidão às pessoas que não adoecem facilmente. O primeiro passo para você evitar cair doente é você ter a postura de reconhecer tudo que você tem, reconhecer as suas bênçãos e buscar praticar a gratidão. Pessoas que têm gratidão, que dizem muito obrigado, agradeço pelo dia de hoje, elas tendem a não acusar, odiar ou ter raiva das outras pessoas e por isso elas acabam tendo uma saúde melhor. O nosso corpo ele é feito de células, que é feita de moléculas, que é composta de átomos que se unem, tudo isso vibra e a gratidão ela tem um efeito na nossa fisiologia, por isso que as pessoas que têm gratidão, elas agradecem de verdade pela vida, elas tendem a não ficarem doentes com tanta facilidade. Por outro lado, aqueles que têm fortes sentimentos de ódio, raiva ou acusação, estão mais propensos a produzirem doenças. No planeta hoje, ao nosso redor, em vários lugares, existem muitas ondas de pensamento, de ódio, de tormento, de perturbação. E a gente deve repelir ou desviar essas ondas de nós. E para você conseguir desviar desse tipo de onda, para você conseguir repelir esse tipo de onda, você tem que criar uma mentalidade diferente do ódio, da acusação, da tendência de vingança. Você mesmo tem que produzir essas ondas de perdão, essas ondas de agradecimento. Esse é o primeiro passo para que você tenha uma saúde melhor. Claro que é importante que você respeite o tripé da alimentação, atividade física e sono. E respeitando esse tripé, que é a parte física, você tem que conciliar a questão mental, que é o primeiro passo, a questão da gratidão. A aceitação também é o ponto-chave, você aceitar aquilo que você não consegue mudar, você aceitar aquilo que está fora do seu controle. E isso vai fazer com que você torne-se incapaz de falar mal das outras pessoas. Você acaba sendo feliz por si só, e essa felicidade que você gera, então, não cria vontade de você falar mal ou acusar as outras pessoas. Quando você emite palavras de gratidão, no caso, a doença ela vai começar a acelerar o processo de cura, porque o seu corpo vai responder a esse tipo de pensamento. Inclusive, o mestre ensina que é importante, se a gente tem alguém doente perto de nós, que a gente emita boas palavras para essa pessoa, que a gente elogie essa pessoa, que a gente reconheça as qualidades dela e busque verbalizar isso, porque essas palavras que a gente emitir têm o poder de ajudar na cura dessas pessoas. O mestre ensina que, inclusive, uma única palavra pode decidir a felicidade ou a infelicidade de alguém. Mesmo uma pessoa saudável, dependendo do que você fala para ela, você pode influenciar a vida daquela pessoa, você pode influenciar o dia daquela pessoa, dependendo com o que você fala. Por isso a gente deve ter muito cuidado com as nossas palavras. Tem que ter um zelo, uma cautela muito grande com aquilo que a gente fala. A Rap Science busca aumentar o número de pessoas que dão amor aos outros, que emitam palavras positivas, que ajudem as outras pessoas a terem mais saúde, a terem mais tempo, a serem mais felizes e também mantenham-se saudáveis. Mudando de assunto, o mestre ensina que a doença aparece no local onde o corpo está possuído. Uma pessoa que ela reclama demais, ela tem queixas demais, ela tem insatisfação demais, que tudo está ruim, ela vai começar a atrair espíritos malignos. Sejam espíritos perdidos ou maus espíritos, esse sentimento de insatisfação, de queixa, de reclamar de tudo, reclamar das pessoas,
vai acabar atraindo maus espíritos pela lei da sintonia de vibrações. Essas nuvens densas que a pessoa cria na mente dela, encobre a mente com essas nuvens e não permite que a luz de Deus chegue até a mente dessa pessoa. Vai criar ali uma área escura e nessa área escura, então, os maus espíritos vão acabar se infiltrando e possuindo aquela pessoa. E nessas regiões onde há os maus espíritos, começa a doer. A circulação diminui, eles têm também, a principal parte é aqui nos ombros, aquele ombro pesado, rígido, carregado, dolorido. Toma cuidado, vê se você não está reclamando demais, porque pode ser que haja uma relação entre as reclamações, as insatisfações e as dores que aparecem no corpo. Claro que existem dores que são musculares, tem dores que são ocasionadas por rigidez, enfim, mas leve sempre em consideração esse fator espiritual. Não quer dizer que tudo é espiritual, mas leve sempre em consideração. Falando agora sobre o perdão, o ato de perdoar cura doenças. Perdoe quem você detesta, esse que é um ponto-chave. No livro, o Dale Carnegie, o autor Dale Carnegie, ele ensina que para você conseguir ser uma pessoa que expressa alegria e gratidão, você deve ter boa religião, ouvir boa música, ter bom sono e ver o lado alegre e divertido da vida. São 4 formas de você ter uma vida mais alegre: boa religião, boa música, bom sono e ver o lado divertido e alegre da vida. E a boa religião, ela vai proporcionar para você a capacidade de perdão. Muitas pessoas, elas buscam a religião, elas buscam os ensinamentos, a religiosidade em busca do perdão, para encontrar o perdão. Inclusive, no Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda, está escrito: tenha para com os outros compreensão e faça quanto a si mesmos reflexão. Isso, a compreensão, ela é o primeiro passo do perdão. Buscar entender a outra pessoa, compreender a outra pessoa e então você perdoar. Não fique esperando que a outra pessoa perdoe você. Não fique esperando o perdão. Seja você o primeiro a perdoar. Se você acha que tem alguma coisa que você deve perdoar, perdoe. Se a gente é muito teimoso durante décadas, achando que a gente está sempre certo e a outra pessoa que está errada, essa teimosia inflexível acaba sendo um mal. Você não abre mão de perdoar, mas seja você o primeiro a perdoar, por você mesmo. Você vai ver que a sua vida vai melhorar muito a partir do momento que você começa a perdoar. Os seres humanos, eu, você, todos nós, cometem muitos erros. E é um erro também se recusar a abandonar o ressentimento. Não vou perdoar, não vou perdoar, não vou perdoar. Isso faz mal para você. Chega uma hora que você precisa compreender, precisa perdoar, entender o outro lado para você, em primeiro lugar, se sentir bem. Faça isso por você mesmo, num primeiro momento. Quando você admite um erro e pede desculpas, o seu karma negativo começa a se desfazer e o conflito começa a ser solucionado. Dê você o primeiro passo para a solução de um conflito. Seja você o primeiro a perdoar. Então, seja o primeiro a perdoar. As doenças podem ser curadas mediante o perdão. Se você não for capaz de perdoar, você também irá sofrer. Por isso que é importante você praticar a religião, buscar os ensinamentos. Além disso, a aceitação é fundamental. Você aceitar que você vive num ambiente necessário para o treinamento da sua alma, que você é resultado das suas escolhas do passado, que você tem que treinar a sua alma nesse ambiente, que existe muita coisa que está fora do seu controle e que você deve aceitar. E entender dentro de você que a vontade de Deus, a verdade de Alcantara, a vontade de Alcantara é profunda e o Senhor vai me conceder tudo o que eu preciso. Essa postura de aceitação conciliada com o perdão tendem a melhorar a sua qualidade de vida, principalmente na questão da saúde. É fundamental que a gente também perceba que, na verdade, a vida não é sua, a vida lhe foi concedida. A gente não vive todo dia, a gente é vivificado.
nós estamos sendo vivificados. Significa que o Senhor, ao cantar, nos concedeu uma vida e está nutrindo a gente, está educando a gente, fornecendo orientações, nutrientes para a nossa alma, e a vida nos foi concedida, por isso que ela é preciosa. Sempre reconheça isso, compreenda que você está sendo vivificado. A fé é o segredo da longevidade e da saúde. Viver do lado da verdade fortalece a sua luz. Viver com base na fé, levar uma vida de acordo com os ensinamentos, dessa forma a sua aura vai se fortalecer. A gente não enxerga com os olhos físicos, mas os seres humanos têm uma aura. Atrás de nós, atrás da região da cabeça ou do corpo como um todo, existe uma aura. E essa aura ela é resultado da nossa fé, no primeiro lugar, e resultado do nosso treinamento espiritual. Quanto mais você estuda os ensinamentos, você pratica as doações, você recita os sutras, você recebe os Kigans, você busca o autoaprimoramento, a autotransformação, você vai aprofundando a sua fé e a sua aura vai se fortalecendo. Existem muitas doenças que são originadas devido à possessão por maus espíritos. Se isso estiver ocorrendo com uma pessoa, quando ela começa a fortalecer a aura dela, então esses maus espíritos vão acabar infalivelmente indo embora em algum momento. Por isso, para você conseguir ter mais longevidade, é importante que você tenha o pensamento positivo, para você conseguir viver uma vida longa e saudável, para que você consiga criar essa aura em torno de você. Foi feita uma pesquisa há algumas décadas das características das pessoas que vivem mais de 100 anos. Existem 5 características principais. Primeira, elas são ocupadas. Segunda, elas são despreocupadas. Terceiro, elas praticam atividade física. Quarto, elas têm uma boa religião. E quinto, elas comem pouco. Essas são as 5 características das pessoas que vivem mais de 100 anos. Ocupadas, despreocupadas, praticam atividade física, frequentam uma boa religião e comem pouco. Isso mostra que na nossa vida existe o lado escuro e existe o lado da luz. O mais importante é para onde você vai olhar mais, aonde você vai focar mais a lente da sua visão. Você vai ficar focado no que é negativo e escuro, ou você vai ficar focado no que é iluminado, na luz, se você vai andar dentro da luz ou não. Se você tende a olhar fortemente o lado claro da vida, o lado iluminado, a tendência é que o seu sistema imunológico se fortaleça, a tendência é que a sua aura aumente, e as pessoas que olham para a luz tendem a ser pessoas mais despreocupadas. Elas são mais francas e, como consequência, elas acabam tendo mais longevidade. Mesmo que você tenha uma idade avançada ou a idade esteja se aproximando de uma idade avançada, é importante que você se mantenha independente, que você almeje conseguir viver sem depender de alguém, mesmo na idade avançada. Isso deve ser uma meta de vida para todo mundo. Mesmo que você tenha uma idade avançada, isso não significa que você tem que depender dos outros. Não significa que você tem que perder a sua autonomia. Muito pelo contrário. O fato de você ter uma idade avançada é sinal que você adquiriu sabedoria na sua vida e você tem que ser independente e conseguir ajudar outras pessoas. Não significa que você deve depender dos outros. A Rap Science tem Kigans relacionados à cura e saúde. Agora a gente vai assistir uma breve explicação minha sobre o Kigan para a saúde. Vamos lá. Então essa foi a explicação do Kigan para a saúde. Gostaria agora de resumir o tema de hoje em 8 pontos principais. Primeiro, pessoas com forte sentimento de raiva ou acusação são propensas a produzir doenças. O sentimento de vingança, de raiva, acusação, ressentimento, rancor, ele vai produzindo muita negatividade dentro de você e isso vai gerar uma propensão maior ao adoecimento. Por isso, trabalhe todo dia a sua mente, lapide a sua mente,
remova o que é negativo, coloque o que é positivo, todo dia lapide a sua mente incessantemente, incansavelmente. Sentimentos de raiva vão acabar gerando uma propensão maior ao adoecimento. Segundo ponto, levar uma vida de sorrisos, gratidão e aceitação. Buscar enxergar também o lado positivo e divertido da vida. Terceiro ponto, quem reclama constantemente é facilmente possuído por maus espíritos. Como foi comentado, as reclamações elas geram áreas escuras na sua mente. Essas áreas escuras criam como se fosse um telhado. E esse telhado inibe que a luz de Alcantara, a luz dos espíritos guias, chegue até a sua mente. E é nessas áreas escuras que os maus espíritos se infiltram e acabam possuindo as pessoas. Cuidado com as suas palavras. Reclamação, insatisfação, falar mal dos outros, isso vai criando zonas escuras na sua mente e vão acabar sendo uma fonte de possessão espiritual que pode levar a dores, inclusive, no corpo. Quarto ponto, o ato de perdoar cura muitas doenças. Seja o primeiro a perdoar. Não espere alguém te perdoar. Você que perdoa primeiro. Quinto ponto, buscar a religião para entender e praticar o perdão. O perdão você tem que buscar ele. Você tem que estudar. Você tem que buscar compreender. Ler livros como, por exemplo, As Palavras da Verdade proferidas por Buda, recitar o Sutra diariamente, ler livros como As Leis do Sol, Ame, Nutra e Perdoe, vai ajudar você a praticar o perdão. Sexto, ao fortalecer a fé e viver de acordo com a verdade, a sua aura irá se fortalecer. Então, a sua aura vai se fortalecendo conforme você pratica a verdade. Sétimo ponto, características de quem vive mais de 100 anos. São pessoas ocupadas, despreocupadas, praticam atividade física, frequentam uma boa religião e comem pouco. Oitavo e último ponto, almeje viver a vida toda sem depender de ninguém. Almeje autonomia. Você, até o final da sua vida, viver sobre as suas pernas, sem depender da ajuda de ninguém. Pelo contrário, você que tem que ajudar os outros e não esperar a ajuda de ninguém. Então esse foi o conteúdo de hoje, o caminho para a saúde perfeita. Espero que vocês tenham gostado.